Alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 8 horas da noite. Hoje é terça-feira, 22 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo que nasceram para ser. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda diante dessa egrégora, sim, de pessoas que querem aprender. Olhando para si, buscando cuidar da sua energia, da sua espiritualidade, cuidar da sua parte mental, emocional e também cuidando da estética, cuidando da sua aparência, cuidando da sua saúde. E é sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Hoje a minha convidada é a doutora Jéssica Salazar. Ela é biomédica e vai trazer um pouquinho do trabalho, daquilo que ela exerce diante da estética, trazendo os benefícios, como que a estética pode nos ajudar, quais são os procedimentos estéticos que podem trazer mais qualidade de vida, melhorar a nossa aparência, trazer um rejuvenescimento. Então fica conosco que a live ela é super especial. E lá no final da live tem orientação do oráculo de Ísis, a deusa Ísis. Então trouxe hoje o baralho do oráculo da deusa Ísis. Lá no final tem orientação para você. Então quem está ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui. Curta esse vídeo, compartilha, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, para que as pessoas possam estar conosco diante da live de hoje. Daqui a pouquinho a Jéssica está chegando para a gente conversar juntos sobre estética, saúde, trazendo sim uma energia positiva diante da nossa vida. E você já fez um procedimento estético? Você já está cuidando da tua saúde física? Como é que está o teu olhar diante da tua própria qualidade de vida? Diante das lives, do Café com Terapia, de segunda a sexta, das 7 às 7h30, nós falamos muito sobre espiritualidade, sobre missão de vida, sobre desenvolvimento pessoal, mas cuidar da parte física é fundamental para a gente poder ter um olhar de amor próprio. Cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, olhando para aquilo que sim faz sentido para a nossa existência. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para a nossa essência e poder nos transformar. O que a gente precisa melhorar? Qual que é o olhar físico que a gente precisa ter diante do nosso próprio ser? Então ter esse cuidado físico é fundamental. Então fica conosco, a live hoje é super especial. Hoje a minha convidada é a doutora Jéssica Salazar. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui e já vai entrar ao vivo aqui comigo. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe, porque é muito importante para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre a estética, conhecer a doutora Jéssica, conhecer o trabalho dela e desenvolver esse olhar de muita amorosidade. Já quero dar boa noite à mãe da Jéssica, está aqui, toda orgulhosa, vai acompanhar a live da filha, a Silviane está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, curta, compartilhe, vai chamando os teus amigos para a live de hoje. E como que nós percebemos o nosso olhar diante da nossa vida, diante da estética que trabalha todo o nosso ser? É algo que nós precisamos ter esse cuidado. Olhar para a nossa saúde, olhar realmente para o nosso bem-estar e poder transformar a nossa essência diante do todo, fazendo da nossa vida a nossa melhor versão. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida, ela é dividida em 4 pilares. Questão espiritual, questão mental, emocional e o físico. E todos esses corpos estão totalmente alinhados, estão totalmente unidos diante de cada um dentro da sua energia. Se o teu espiritual não está legal, acaba afetando o teu mental. Se o teu mental não está bacana, acaba afetando o quê? O teu emocional. Se o teu emocional não está bem, acaba afetando o teu físico. Então, observe o que o teu corpo está gritando. O que o teu corpo está dizendo para você.
O corpo ele é fofoqueiro, eu gosto de brincar, de falar isso, porque ele vai dando sinais. Ele dá sinais na nossa vida, através de uma dor de barriga que a gente tem, de uma gripe, de uma dor de cabeça, de uma alergia. O corpo ele vai dando sinais. E nós precisamos observar isso diante de todo o nosso ser, para a gente compreender o que a vida está nos mostrando, o que a vida está trazendo para dentro de nós, o que a vida está, muitas vezes, querendo nos dar e através das nossas ações nós não estamos conseguindo receber. Então, fica conosco na live de hoje, vai colocando aí o seu boa noite, quem estiver ao vivo, vai mandando aviãozinhos, curta, compartilhe, porque é muito importante você compartilhar, porque isso mostra que o Instagram ele começa a mostrar a live para mais pessoas. E eu já te convido para você de segunda a sexta, das 7 às 7h30, estar ao vivo aqui comigo no Café com Terapia. Iniciar as tuas manhãs com muita boa energia, com muita boa vibração, iniciar o teu dia assim com muita positividade. Então, inicie o teu dia na minha companhia, inicia comigo, vamos tomar café juntos todas as manhãs, de segunda a sexta, para que a gente possa, assim, compartilhar toda essa energia de amor, de afeto, de alegria e de muita vibração positiva. Então, de segunda a sexta, eu estou aqui das 7 às 7h30, no Café com Terapia. Quero dar boa noite para o Renan, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. O Renan disse aí, ó, Jéssica não está aparecendo a live para ela. Deixa eu ver aqui que ela me mandou uma mensagem. No teu perfil não aparece. Vamos ver, deixa que eu vou mandar aqui o convite para ela aqui. Vamos ver se consigo mandar aqui o convite para que ela possa entrar ao vivo aqui comigo. Vamos ver se vai dar certo aqui. É ao vivo. Agora é 8h07. 8h07. Quem está entrando ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai marcando os seus amigos, para que as pessoas possam estar aqui conosco. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Jéssica, que eu já mandei o convite para ela. Já te mandei o convite. Ali, muito bem. Ali está, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Quase que eu perco a live. Não, para mim, o Instagram não estava aparecendo que tu já estava ao vivo e eu esperando, atualizando o teu perfil e nada de aparecer o Pietro ao vivo. Será que aconteceu alguma coisa? Estamos ao vivo, bem tranquilo, são os filtros. Acontece ao vivo, a live é ao vivo, acontece. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite a todos. Não sei se todos aqui me conhecem, mas vou me apresentar. Eu sou a Jéssica, eu sou biomédica esteta e eu trabalho com harmonização facial, porém de uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver por aí. A minha linha de trabalho é mais voltada para o resgate da essência, para o acolhimento, algo sem exageros e sem seguir os padrões que a gente vê por aí. É mais voltado realmente à estética associada à nossa saúde emocional, digamos assim. Olha que legal, e a gente estava, antes de você entrar, comentando o quanto que é importante nós cuidarmos, sim, da parte espiritual, mental, emocional, mas olhar para o físico, né? Esse cuidado do físico. Quero dar boa noite para a Nair, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Olha a mãe da Jéssica aí dando oi, a Silviane está ali dando oi para a filhota, ela estava desde o início da live aqui, também aguardando você entrar ao vivo aqui conosco. E diante, então, dessa parte do teu trabalho, a parte estética, muitas pessoas a gente percebe, né, que estão buscando, né, essa parte, olhando para o seu cuidado, para a sua aparência. Quais que são, vamos dizer, as técnicas, quais são os procedimentos que você trabalha diante do teu dia a dia? Assim, a harmonização facial, normalmente as pessoas pensam, assim, de uma forma geral, que é um conjunto de várias coisas, né? Ou as pessoas acham, às vezes, que é um procedimento só. Na verdade, a harmonização facial é bem como o nome diz, né? A gente deixar a nossa face mais harmônica.
Porém, a minha linha de trabalho, que eu acredito, é que a gente não tem que seguir regras. Claro, nós temos, né, quando a gente estuda ali a harmonização facial, a gente tem alguns pontos encefalométricos que é visualmente bonito aos nossos olhos para nós seguirmos e replicarmos nos pacientes. Mas a minha linha de trabalho, eu defendo muito que o nosso rosto ele tem que transmitir o que a gente é, a nossa essência, a nossa personalidade. Então, muitas vezes o que cabe para um paciente não vai caber para outro. Mas de uma forma geral, assim, na clínica, voltada assim para o lado das mulheres, né? Eu atendo também homens, mas o meu foco sempre foi a autoestima feminina, porque é algo que eu sempre defendi, sempre quis trabalhar ali com o feminino. Mas no consultório o que a gente atua muito é com o preenchimento labial, que é algo que traz aquele rosto mais delicado e mais feminino para as mulheres. Elas se sentem mais poderosas quando o lábio está bem desenhado, um lábio mais carnudinho. E também uma parte que eu amo, que é a perfiloplastia, né? Que é realmente o desenho da nossa face. Então a gente tem aquele rosto mais desenhado, os ângulos mais marcadinhos, o rosto mais definido. Que na verdade é o que as mulheres, a gente sempre acaba buscando esses desenhos no rosto, essa definição com a maquiagem. Então, desde lá atrás, quando era o hype assim da maquiagem, né, do contorno, quando a gente passa o contorno mais escuro na região aqui para a gente fazer aquele efeito de afinamento do rosto, o blush para dar mais ênfase à linha aqui da maçã do rosto, o iluminador. Tudo isso, na verdade, a gente consegue fazer com a harmonização, só que de uma maneira bem natural. Então, é o que eu costumo dizer, a harmonização, ela traz muita praticidade para o nosso dia a dia. Assim como uma extensão de cílios, por exemplo, a gente já acorda pronta ali, não precisa fazer muita coisa e se enrolar em casa antes de sair para trabalhar, a harmonização é a mesma coisa. Olha que interessante. Eu já fiz Botox com a Jéssica. Eu já fiz Botox, foi aqui faz alguns meses. Agora já perdeu, né? Já saiu o efeito. Agora eu já voltei a ter bastante ruguinhas, né? Mas eu fiz Botox, recomendo o trabalho da Jéssica. Foi um trabalho que sim, eliminou bastante as rugas aqui na testa, né? Aqui do lado embaixo. Então trouxe sim, tá na hora de fazer de novo, tá na hora de marcar de novo. Né? Tem que dar uma Isso. melhorada novamente no rosto. E tu trouxe essa questão, então, da harmonização. Ela é voltada para as pessoas também para aumentar a sua própria autoestima, como você comentou ali da questão do feminino, mas pessoas que têm, ela não gosta do nariz, ela não gosta de uma parte do rosto, ou o rosto é um rosto quadrado. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode fazer essa harmonização? Sim, o plano de tratamento ali do paciente, ele sempre vai ser montado em cima do que ele precisa, que ele realmente, né, aí para a gente atingir a ideia dele. Então, uma parte muito importante, assim, que é a parte da consulta, é a parte da escuta do profissional na frente do paciente. A gente realmente conseguir captar o que o paciente realmente quer. Porque muitas vezes, é algo que eu noto muito na minha rotina clínica, é que os pacientes, eles chegam para nós muito com uma dor emocional. Eles não sabem direito o que eles querem, o que eles precisam, mas eles querem curar uma dor que está dentro deles. Pode ser algum comentário que ele tenha ouvido em alguma fase da vida, um comentário do marido ou de uma amiga, ou uma ruguinha que começou a aparecer e aquilo já tirou a autoestima dela porque ela começou a ver os sinais do tempo. Então, isso tudo a gente tem que captar do paciente para a gente conseguir montar um plano de tratamento que seja ideal e personalizado para ele, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma assimetria no rosto e aquilo deixa ele inseguro, ou ele só tira foto de um lado porque o outro lado do rosto ele não gosta. Então, tudo isso a gente conversa para a gente conseguir montar o plano ideal e alcançar a expectativa que ele quer. Mas é claro também, a gente tem que saber alinhar isso com o paciente, porque o perfeito ele não existe. O nosso rosto ele nunca vai ser igual de um lado do outro. Inclusive, tem até estudos aí na internet, se a gente multiplicar, né, o lado do nosso rosto e deixar os dois iguais, a gente, na verdade, vai ficar feio, a gente não vai ficar bonito. Então, tudo isso é um alinhamento que a gente tem que fazer com o paciente de expectativas. Muitas vezes, eles chegam no consultório com uma queixa e, na verdade, aquilo nem é um problema. Então, a gente consegue contornar aquilo ali, oferece algum outro tipo de procedimento para trazer o embelezamento, mas sem que o paciente comece a enxergar defeito nele mesmo. Isso é uma coisa que eu priorizo muito na consulta, é essa escuta, porque muitas vezes o profissional ele acaba
trazendo para o paciente um problema que nem ele percebeu. Ai, mas eu acho que tu tem que fazer o teu nariz. Ah, mas por que o meu nariz é torto? Ah, eu nunca notei que o meu nariz era assim. Então, tem que ter muito cuidado nessa parte. A gente tem que ouvir o paciente muito mais do que falar, para a gente realmente conseguir atingir a expectativa dele. Mas, assim, de uma forma geral, o que o paciente quiser e resolver de uma forma ou outra, a gente consegue. Olha ali, fica a dica. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. E se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários. Né? A doutora Jéssica está aqui para tirar as nossas dúvidas, nossas curiosidades sobre os procedimentos estéticos e como isso pode trazer melhor qualidade de vida, aumentar a nossa autoestima, melhorar a nossa aparência diante daquilo que a gente faz todos os dias. Quero dar boa noite para a Márcia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E Boa depois, noite, na sequência da Márcia. live, na sequência da live da Jéssica, tem live com a Márcia. Então, vai ser 2 lives na sequência. E no final dessa live tem orientação do oráculo de Ísis. Então, fica até o final para você receber a orientação do oráculo de Ísis para a sua vida. Então, harmonização. Ah, o meu vizinho fez uma harmonização, eu gostei, eu quero fazer igual. Então, isso não é uma regra. Tem que ser diferente, cada pessoa tem a sua própria anamnese. Isso, na verdade, assim, isso acontece muito na clínica, do paciente chegar, por exemplo, com uma foto de uma influenciadora, um artista tal, e falar, eu quero ficar parecida com ele, eu quero um queixo que nem o dele. E então a gente tem que sentar com o paciente e alinhar as expectativas, que cada um tem a sua anatomia, tem as suas particularidades, e a gente nem quer que tenham outras pessoas iguais a nós, né? E a minha linha de trabalho é muito em cima disso, é respeitar a anatomia, a personalidade de cada um, a beleza de cada um. Porque todos nós temos as nossas particularidades e a nossa beleza única. Então, a harmonização, na verdade, eu nem gosto de chamar de harmonização. Os procedimentos estéticos, eles vêm para realçar aquilo que tu já tem de bonito. Ele não vem para transformar em outra pessoa. Quer dizer, até conseguimos, né? A gente tem profissionais aí no nicho que trabalham dessa forma, mas não é a linha de trabalho que eu gosto de seguir. Realmente, eu me encontrei nessa linha de trabalho onde a gente exclui os exageros. Realmente respeitar o paciente como um todo, trazer a essência dele de volta, que muitas vezes os procedimentos estéticos são vistos como um recomeço. Muitas vezes a paciente chega na clínica porque encerrou um relacionamento, se separou do marido, passou por uma fase difícil e ela quer um recomeço. Que nem a famosa história que quando uma mulher termina um casamento, ela quer pintar o cabelo. É mais ou menos isso. A gente vê os procedimentos muitas vezes como um recomeço. Então, por que eu vou querer deixar ela com a cara de uma outra pessoa? Não, eu quero que ela se olhe no espelho e ela se sinta bonita, se sinta poderosa, mas com a beleza dela. E aí sim ela começa a enxergar aquele recomeço e muitas vezes toma até coragem para tomar atitudes que antes ela não tinha, porque ela se sentia inferior ou ela não se sentia bonita o suficiente. Então eu gosto de trabalhar os procedimentos estéticos muito nessa parte da autoconfiança, porque foi exatamente isso que a estética mudou na minha vida. Eu vivi na própria pele o que os procedimentos, o que a autoestima feminina transforma na nossa vida de modo geral, né? A gente se sente muito mais apta a enfrentar o nosso dia a dia, a gente se sente empoderada. Então, eu trago muito isso para dentro da clínica e faço os pacientes entenderem também. Olha, muito importante que cada pessoa tem a sua beleza, cada pessoa tem a sua personalidade, você nasceu de uma forma e deixa se mostrar para o mundo da forma que você é. Claro que existem aí os procedimentos que podem melhorar, te trazer cada vez mais qualidade de vida, você estar bem consigo mesmo, mas não queira fazer o procedimento estético para agradar outras pessoas ou querer aparecer. Você precisa estar bem contigo mesmo, olhar no espelho e gostar da tua própria companhia. E a É que nem Silviane eu costumo falar, que é não seguir as modinhas do momento, né? Lá atrás, quando eu comecei a estudar harmonização, isso faz aí uns 6, 7 anos, que foi no meu primeiro ano da faculdade, a harmonização nem era tão hypada como é hoje em dia. Mas na época a moda era aquelas harmonizações muito exageradas, aquelas
o preenchimento labial gigante. E hoje em dia já mudou. Hoje em dia eles estão o menos é mais. Então, quem tinha esse tipo de procedimento na época exagerado, hoje em dia já está removendo para fazer de uma forma mais natural. Então, é o famoso que eu sempre digo para os pacientes: não seguir a modinha. Se tu gosta do procedimento assim, vamos fazer assim. Se tu gosta dele mais marcadinho ou mais natural, a gente tem que seguir o que a tua personalidade pede e não a modinha do momento. Interessante. A Silviane fez uma pergunta ali bem interessante, né? A partir de quantos anos pode se fazer o Botox? E aí eu emendo com uma outra questão. Crianças, né? Vamos dizer que sofrem bullying pela sua aparência, por alguma questão física. Pode ser feito Botox? Com que idade pode, né, trabalhar essa harmonização? Então, indo ali a pergunta ali da Sil, o Botox, o que vai dizer a idade que o paciente vai começar a falar não é o calendário, é realmente a musculatura do paciente. Por quê? Eu tenho 24 anos e eu comecei a fazer Botox com 23. Por conta de uma prevenção, realmente. O Botox, ele não vem para resolver um problema que tu já tem. Se tu já tem as rugas marcadas, ele vem para prevenir. Então, eu comecei realmente, eu já estava apresentando algumas linhazinhas, por conta que eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, eu já comecei a aplicar desde novinha para prevenir. Agora, eu tenho pacientes que têm 26, 27 anos e que têm o rosto super lisinho ainda, porque não são pessoas muito expressivas, não costumam movimentar muita musculatura. Então, na opinião delas, elas ainda não precisam. Então, o que vai comandar é o que tu tá olhando no espelho. Se tu tá fazendo as movimentações e tu tá vendo algum músculo começar a marcar, tu já pode começar a fazer o tratamento preventivo, que é a melhor maneira. Normalmente, o que eu vejo muito as pessoas falarem: eu ainda não vou fazer Botox porque eu ainda não tenho ruga. Mas o Botox, ele vem para prevenir a ruga. Se tu fizer depois que tu já tiver a ruga, a gente consegue resolver, a gente consegue amenizar bastante, a gente consegue prevenir que ela piore. Agora, o que ela já está marcada, a gente vai ter que lançar mão de outros procedimentos. Então, é muito mais inteligente, até mesmo barato, tu começar a se cuidar na forma preventiva, de um modo geral. Isso serve tanto para Botox, como para outros procedimentos também do rosto. A nossa linha mais barata de trabalhar, mais inteligente, é sempre pela prevenção. Mas, de uma forma geral, eu recomendo ali a partir dos 25 anos. É bem provável que a pessoa já vai ter alguma coisinha ou outra para a gente começar a prevenir. Agora, em questão ali, as crianças ali que tu comentou. Até os 16, 17 anos, eu não recomendo que faça nenhum procedimento estético, porque a pessoa ainda está ali na fase do desenvolvimento ósseo. Tem pessoas que desde mais cedo a gente já consegue identificar que já está com o desenvolvimento completo, mas tem outras pessoas também que demoram um pouquinho mais. Então, de uma forma geral, a gente precisa ter esse desenvolvimento ósseo ali bem feito e bem completo mesmo a sua fase, porque não adianta a gente vir e modificar algo no rosto do paciente e pode ser que daqui 6 meses a movimentação óssea ele já tenha alterado e aí a gente vai ter que remover um preenchimento, enfim, não é uma forma que eu trabalharia. Agora ali, a partir, claro, dos 18 anos ou a partir dos 17 anos, com a autorização, né, da mãe, do pai, enfim, do familiar legal, a gente pode estar realizando. O que eu vejo bastante é o caso do preenchimento labial, né? Que nem eu havia comentado antes, o lábio é algo que traz o feminino para o rosto da mulher. Deixa o nosso rosto mais delicado, mais angelical, mais feminino. Então, acontece bastante de meninas novinhas que têm a genética de ter o lábio muito fino, de antes dos 18 anos procurar fazer um preenchimento labial, os pais autorizarem e tá tudo certo. Esse é um caso que a gente consegue realizar ali, tendo autorização, a gente consegue realizar sem problema. Agora, outros procedimentos faciais, que aí depende ali da estrutura óssea, aí eu recomendo que comece ali a partir dos 18 anos mesmo. Quero dar boa noite para a Cíntia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E ela fez uma pergunta. Você trabalha só com estética ou também na saúde geral? Como, por exemplo, utilizar Botox no tratamento, alívio para bruxismo? Sim.
Eu trabalho com os procedimentos estéticos, mas tem alguns procedimentos que eles veem a nível funcional, que a gente chama, né? Inclusive, em mim, eu aplico o Botox para bruxismo, me ajuda bastante, porque eu já tenho, por natureza, desde novinha, problemas com enxaqueca. Então, hoje com o bruxismo, isso agravou. Então, além de usar a placa para o bruxismo, eu também faço a aplicação. É uma aplicação bem Olha, interessante. interessante, interessante. Assim Então, como é que como também funciona essa uma parte outra, para o bruxismo? uma outra questão funcional também que a gente pode usar o Botox é para suor excessivo, né? Hiperidrose a gente também consegue associar na palma das mãos, nas axilas também. Para quem tem o suor excessivo, ajuda bastante. Interessante, interessante. E o bruxismo, como é que funciona? É também aplicado? Tem alguma aplicação? Tem algum procedimento diferente? O tratamento para bruxismo, ele tem sempre que ser associado com um dentista, né? Então, assim, o ideal é o paciente já ter a plaquinha do bruxismo. E a gente consegue associar, então, com o relaxamento dos músculos que a gente faz esse apertamento ali na mastigação. Então, seria o músculo do masseter e o temporal, que, coincidentemente, aqui o temporal é onde a gente sente bastante dor de cabeça, né? Principalmente quem tem o bruxismo. Então, a gente relaxa esses músculos, a gente faz a aplicação bilateral, tanto no masseter como na região temporal. Então, a gente tem o relaxamento desses músculos e a gente tem o alívio ali das dores de cabeça. Porque a gente vai deixar o músculo com menos força. Então, a gente vai seguir fazendo o movimento do bruxismo, porém ele não vai causar tanto impacto, porque como o músculo vai estar mais fraco, é como se ele não machucasse tanto assim, falando a grosso modo. Então, é algo que para quem sofre de bruxismo é bem interessante. Mas sempre associado ao tratamento ali com o dentista, com as placas mio-relaxantes. Olha ali, você que sofre de dor de cabeça e talvez, né, tome remédio para enxaqueca há muito tempo, talvez seja bruxismo. E aí o Botox, acompanhamento, claro, aí com a parte do dentista, pode te ajudar muito no alívio dessa parte das suas dores de cabeça. A Silviane fez uma pergunta ali. O que, deixa eu olhar aqui, o que é o que é o bioestimulador de colágeno? O bioestimulador é o nosso procedimento padrão ouro hoje em dia na harmonização facial. Ele é uma substância também injetável, porém o que ele faz? Ele vai fazer com que as nossas células elas voltem a agir, digamos assim, como quando nós éramos mais jovens. Então as mulheres ali a partir dos 30 anos, a gente começa a notar que começa a ter aquele derretimento facial. Então, começa a marcar mais o bigode chinês, algumas marcam aquele bulldoguinho aqui embaixo, a olheira. E isso acontece por quê? Toda essa nossa região posterior da face, ela começa a derreter, porque ela vai perdendo a ancoragem dela. Então, ela começa a vir para frente e vai derretendo. Por isso que forma que o bulldoguinho, essa pele aqui que começa a derreter. O bigode chinês é a nossa bochecha que começa a derreter para cá e vai formando aqui o bigode chinês. Tudo isso é um desabamento da face que a gente chama. Então, o bioestimulador, ele vai trazer essa ancoragem de volta. Ele vai fazer com que as nossas células voltem a produzir o colágeno, que é o que mantém a nossa pele firme, sem flacidez, para trazer essa ancoragem de volta. Mas, claro, também é bom a gente associar com os preenchedores, né? A gente estimula o colágeno, traz essa vitalidade de volta para o rosto e depois, como a cerejinha do bolo, a gente preenche regiões específicas para trazer mais ancoragem, para essa pele voltar para o posicionamento inicial dela. Então, o bioestimulador é um procedimento que, assim, que todos devem fazer pelo menos uma vez ao ano. O mais indicado é umas 2 vezes ao ano, mas fazendo uma vez ao ano ali, a partir dos 30 anos, a gente já consegue prevenir muitos sinais da idade. É o que a gente chama de gerenciar o envelhecimento, né? É sempre muito mais inteligente nós irmos pela parte ali de prevenção do que nós termos que remediar quando o rosto já está todo derretido. Aí sim, realmente a gente tem que fazer um monte de procedimento, se torna muito mais alto o valor,
como a gente corre o risco de ficar com aquele rosto mais inflado, que é o que a gente vê muito por aí. Porque daí o paciente já deixou chegar num ponto extremo e aí ele quer que a gente faça um milagre. Então, uma coisa que eu tento ensinar muito para os pacientes é sempre ir pela prevenção. Então, a partir dos 25 anos, faz a aplicação de Botox pelo menos 2 vezes ao ano. A partir dos 30, tá perto dos 30 anos, já faz uma aplicação de bioestimulador ao ano. E assim a gente consegue ir gerenciando esse envelhecimento para que os sinais da idade não cheguem tudo de uma vez só ali atropelando o paciente. Olha que importante, então, é a questão não só do Botox, mas né, de todos os procedimentos para a nossa vida, para que a gente possa olhar para a nossa aparência, gostar daquilo que a gente enxerga, ficar feliz ao olhar no espelho. E tu comentou, então, no mínimo umas 2 vezes por ano a questão do Botox, porque tem um prazo. O prazo varia de pessoa para pessoa, né? Ou é um tempo, ele dura 3 meses para todo mundo, tem pessoas que dura mais, pessoas que dura menos. Como qualquer procedimento que nós formos fazer num ser humano, depende de cada organismo. Cada organismo é único. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem em bula do Botox, que vem na bula como se fosse a bula de um medicamento, é que ele dura em cerca de 90 a 120 dias. Porém, isso depende muito da rotina do paciente. Por exemplo, se o paciente ele tem costume de tomar muito relaxante muscular, tipo Dorflex, Torcilax, isso faz com que tenha uma diminuição no efeito da toxina. Se o paciente, durante esse período, ele fez tratamentos com corticoides, isso também pode influenciar. Pacientes que treinam pesado, que fazem crossfit, quanto mais a gente movimenta, por mais que esteja paralisada a musculatura, quanto mais a gente forçar ela dela funcionar, ela vai conseguindo recebendo aquele movimento de volta. Então, quanto mais expressiva a pessoa for, por isso que no CrossFit as pessoas tendem a fazer força, a mover muita musculatura, o músculo vai voltando de novo. Então, depende muito da rotina de cada paciente. Mas em bula nós temos de 90 a 120 dias. O cenário ideal e perfeito é que o paciente faça de 4 em 4 meses. Mas fazendo 2 vezes ao ano, a gente já consegue uma modulação muscular muito boa a nível de prevenção. E cada vez que ela vai fazendo, claro, isso vai trazendo um benefício maior e é diferente da pessoa que faz uma vez e depois só vai fazer lá uma vez por ano, 2 vezes, uma vez a cada 2 anos. Daí tem, vamos dizer, quanto mais fizer, mais o benefício vai ser maior. Exatamente. Se o paciente ele faz, ele segue um tratamento certinho ali de 4 em 4 meses, eu já considero isso um tratamento, porque a gente vai realmente entrar com uma modulação muscular. O que é uma modulação muscular? É que nem quando a gente está ensinando uma criança a andar. Ela levantou, ficou de pezinho, deu 2 passinhos. Se a gente sentar ela no chão, ela já vai custar a dar outro passo de novo, porque ela está recém aprendendo. A mesma coisa é com a nossa musculatura. A nossa musculatura ela está acostumada a se movimentar e a marcar. Quando a gente paralisa ela, se a gente deixar ela aprender de novo como é se movimentar, ela vai voltar como ela estava antes. Agora, se nós fizermos a nível de modulação, de nunca deixar o Botox sair 100%, fazer a aplicação ali certinho de 4 em 4 meses, ela nunca mais vai aprender como é se movimentar. E aí entra a questão que a gente está modulando o músculo, a gente está ensinando ele como ele deve se comportar. Então, o ideal é sempre a gente ir pelo nível de tratamento. Claro que se o paciente ele só consegue fazer 1 vez ao ano, é que nem eu costumo falar, perder a gente nunca perde. Pensa que ali, se tu fizer 1 vez ao ano, vão ser 4, 5 meses que a tua musculatura vai estar parada em vez de ela estar seguindo sendo mastigada. Porque é que nem uma folha de ofício. A gente amassa a folha de ofício, a gente nunca mais vai conseguir deixar ela lisinha de novo. Então, se tu fizer 1 vez ao ano, todos os anos vai ser 4, 5 meses que tu vai estar deixando a tua musculatura ali prevenindo de piorar. Então, perder nunca perde. Mas, com certeza, se nós fizermos a nível de tratamento, os resultados são muito superiores. Olha ali. Então, claro, sempre o tratamento, sempre a continuidade, isso vai trazer uma qualidade muito melhor para a tua saúde. Não adianta ir 1 vez no ano, né? Simplesmente vou lá, faço e só apareço no ano que vem. Vai chegar lá, vai ter que precisar fazer mais procedimentos por não ter
feito um acompanhamento de menos tempo e de mais qualidade. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para que mais pessoas venham para a live e lá no final tem orientação do Oráculo de Ísis para a sua vida. Deixa eu ver aqui os comentários, quem está aqui ao vivo conosco. A Silviane colocou ali, ó, quero fazer o bioestimulador. Então, ali, ó, já marca com a Jéssica. Chama a Jéssica no WhatsApp e marca a sessão com ela. Quero dar boa noite para Marcele, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ela colocou ali, estética aliada à saúde. Amo ser atendida por essa doutora. Muito bem. Perguntas aqui da Silviane. Para fazer o nariz, é utilizada a anestesia? Sim. Eu sou uma profissional que eu não trabalho com nenhum procedimento de preenchimento sem anestesia. O único procedimento que a gente não utiliza anestesia é o Botox, porque o Botox é um procedimento mais rápido e ele não é tão invasivo quanto os preenchimentos, né? Agora, preenchedor, qualquer região da face, sempre trabalhamos com anestesia local daí. É um E procedimento bem tranquilo. no caso das pessoas assim que têm uma dificuldade de pegar anestesia, como é que funciona? Vai colocando anestesia até a pessoa atingir ali o determinado ponto ou faz de uma outra forma? Não, a gente consegue o nosso limite máximo ali dentro do que nós consideramos seguros dentro da área da saúde é uma quantidade bem alta que a gente não chega a utilizar nem perto. Então, assim, falando a grosso modo, a gente consegue ali dentro de um nível seguro injetar num paciente até praticamente 10 ml de anestésico local. E para o nariz, por exemplo, a gente não chega a usar nem meio ml. É um procedimento, então, que é bem seguro. O máximo que um paciente vai chegar a usar, se ele é mais resistente a uma anestesia, é usar uma meia ml, no caso do nariz, né? A única região que a gente utiliza mais é anestésico, mas ainda dentro da nossa margem de segurança é para o preenchimento labial, por ser uma região mais vascularizada, a gente tem vários nervos ali para anestesiar, e é uma região realmente mais sensível. Agora, todas as outras regiões da face, a gente não chega a usar nem 1 ml. E no caso do nariz, então, meio ml é suficiente. No caso ali do nariz, como é que é? É para empinar o nariz? É para afinar o nariz? Como é que é o procedimento? As pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes não gostam do seu nariz, eu quero afinar, eu quero aumentar, eu quero empinar. Como é que é o procedimento para Então, melhorar essa qualidade estética do nariz? a rinomodelação digamos assim, é o procedimento que a gente mais tem que saber alinhar com o paciente. Por quê? Ele é um procedimento transformador, resultado imediato em consultório, é um dos procedimentos mais procurados e mais amado pelos pacientes. Entretanto, a gente tem as nossas limitações. Quando o paciente ele vem com a queixa de que o nariz ele é muito grande ou batatudo, falando a grosso modo, isso aí a gente já considera encaminhar para uma cirurgia plástica, porque muitas vezes a gente não vai conseguir entregar o resultado que o paciente quer. Agora, o que a gente consegue fazer na rinomodelação, que é muito mais viável tratar na rinomodelação do que na rinoplastia cirúrgica, é quando o paciente ele tem aquele carocinho mais elevado no dorso do nariz, ou quando a pontinha do nariz do paciente ela é caidinha, ou quando ele sorri, fica aquele narizinho de bruxa que a gente chama. Então, isso a gente consegue arrumar em consultório, né? A gente consegue corrigir em consultório, e é muito mais viável do que o paciente fazer uma cirurgia, né? Que acaba tendo ali um processo de recuperação muito mais traumático e muito mais longo do que a rinomodelação, que a gente faz ali em 30 minutos de consultório, o paciente já sai pronto e já pode seguir a sua vida normal sem ter que se ausentar do trabalho nem nada. Então, a gente consegue deixar aquele narizinho bem de metida, que nem a gente normalmente fala em consultório, né? Que é a pontinha mais empinada, aquele dorso bem retinho. Então, esses casos a gente consegue corrigir em consultório. Agora, a largura do nariz, o tamanho do nariz em si, a gente já não consegue alterar. Claro que no olhar clínico, na hora que a gente avalia o paciente, tem casos que mesmo que a gente não diminua o nariz do paciente como é o desejo dele, a gente consegue deixar o nariz mais estético.
A gente consegue deixar ele mais rebitadinho, com um formato mais bonito. Mas aí tudo a gente alinha com o paciente em consulta. Ótimo. A Silviane fez uma pergunta ali. Dá para preencher olheiras? Tem algum risco? Preenchimento de olheiras é um preenchimento também bem rápido e tranquilo. A anestesia também é uma das regiões mais tranquilas de fazer. Só a gente precisa avaliar essa região das olheiras. Muitas vezes o paciente ele confunde um pouco ali a sua queixa. Tem casos que o preenchimento da olheira a gente consegue corrigir a profundidade, então a olheira profunda. E muitas vezes a nossa olheira ela fica mais arroxeada por conta da gente ter aquela profundidade. Agora, tem casos em que o paciente ele não tem aquela profundidade, mas ele tem a coloração mais escura. Então, aí já não é o preenchimento de olheiras. A gente tem que lançar mão de outros protocolos, como peelings clareadores, procedimentos que já não são injetáveis, mas que a gente também consegue fazer em consultório. Agora, quando é profundidade, o que acontece muito com o processo de envelhecimento, né? Essa região aqui, ela vai começando a derreter e a olheira vai ficando mais profunda. Só que muitas vezes não é uma questão só de preencher a olheira. Muitas vezes a gente tem que reconstruir toda essa região maxilar aqui do paciente também, para deixar tudo alinhado. Ó, que interessante. Então, conforme a gente vai envelhecendo, o rosto vai caindo, vai murchando o rosto. A gente E a vai questão tendo das perda óssea, né? Então, o preenchedor ele vem para repor aquela parte ali óssea ali, os ligamentos que estão ficando mais frouxos, digamos assim. E a questão das bolsas. Eu tenho as bolsas aqui embaixo dos olhos. Quando eu sorrio, ela faz as bolsas aqui. Tem algum procedimento ali que possa auxiliar nessa questão das bolsas? Sim, a gente precisa avaliar se as bolsas elas são por uma retenção hídrica ou se as bolsas já são questão de gordurinha, que aí a gente já consegue ali. Se for uma questão de gordurinha, tem algumas enzimas que a gente pode aplicar para a gente diminuir essa bolsa. E aí depois, junto com o preenchimento de olheiras, o que ficou, a gente consegue nivelar. Agora, se é uma questão hídrica, aí a gente já pode lançar mão de outros protocolos, mas sempre associando ali com o preenchimento junto para a gente nivelar a região. As bolsas são bem delicadas de tratar por conta disso. A gente tem que realmente saber identificar o correto diagnóstico ali do paciente para a gente saber associar. Eu me Mas recordo que eu acho que sem eu tenho correção. desde os 12, 13 anos eu já tenho as bolsas. Eu olhei as fotos bem antigas, ainda já tinha as bolsas aqui, formava as bolsas. E cada vez elas estão aumentando mais. Estou Sim. envelhecendo, estou ficando velho, e o Sim, rosto tá caindo. sim, porque como quando o paciente ele já tem aquela bolsinha desde novinho, pensa que essa região aqui da maxila, aqui abaixo da olheira, com o processo do envelhecimento, ela vai aprofundando. Então, quanto mais ela aprofunda, mais a bolsinha vai ficar em evidência. Por isso que é importante a gente associar um tratamento para diminuir a bolsa, mas junto com o preenchimento da olheira e da região pré-maxilar aqui, para a gente conseguir alinhar ao máximo a região, o máximo que a gente conseguir ali. Ó, bem importante, bem importante. Então, você que tem as bolsas, né, ou conhece pessoas, familiares, amigos que têm bolsas, olha a importância de poder olhar para essa parte estética e melhorar a qualidade da nossa vida. Comentou a questão da boca ali, né, da pessoa aumentar a questão, ficar com uma boca mais visível, maior. Como é que funciona essa questão da boca? É algo que as pessoas estão procurando, as mulheres estão procurando bastante? Procuram. Algo que eu ouço muito em consultório, a maior queixa é principalmente ao sorrir. Porque quando a gente sorri, o nosso lábio, ele já perde um pouco a estrutura dele, né? Ele já vai um pouquinho para dentro. Então, as mulheres que têm a região, né, os lábios mais fininhos, o lábio praticamente some, então, ao sorrir. Então, aqui a gente fica com aquele sorriso inestético. Tem alguns pacientes até que acaba expondo mais a gengiva do que gostaria, por conta do lábio não ter aquela estrutura de ficar o estético, né? Que cobre a gengiva e aparece ali somente os dentes ali no sorriso. Então, a gente consegue corrigir isso com o preenchimento labial. E com certeza é um dos procedimentos mais procurados em consultório os lábios, pelas mulheres, né? E a questão aí do preenchimento é com anestesia, tudo. Sim, a anestesia de dentista ali.
Eu sempre falo assim que daí o pessoal já consegue identificar, afinal todo mundo acredito que já passou aí pela cadeira de um dentista. Então, depois da anestesia é totalmente indolor, tu já não sente mais nada daí. Então a pessoa pode chegar, pode fazer, depois vai para sua casa, pode para o seu trabalho normal. Sim, tem ali os cuidados ali no primeiro dia em questão da contaminação, porque como a gente abre alguns pertuitos ali para a gente realizar o preenchimento, a gente pede ali um prazo de 24 horas para o paciente sem ficar tocando a região, sem passar maquiagem, só fazendo a higienização, né, hidratação, mas para evitar ali o risco da contaminação. Os primeiros dias, o lábio, o lábio é a região que a gente que mais incha, assim, pós-procedimento. Eu sempre medico o paciente antes do procedimento, né? Com um medicamento ali para controlar essa reação inflamatória. Mas um pouquinho o lábio sempre acaba inchando, isso aí é inevitável. Então, tanto ali o inchaço, como também pode ficar algumas regiões mais roxinhas. O lábio é uma das regiões mais vascularizadas que a gente tem no nosso rosto. Então, assim, é praticamente impossível a gente fazer um preenchimento labial e não ficar com nenhum roxinho ou o lábio não ficar nem um pouco inchado. Então, isso eu sempre aviso o paciente antes do procedimento, mas de forma geral é bem tranquilo. E normalmente as mulheres gostam do lábio inchado, e aí quando o lábio desincha, elas já querem pôr mais uma ml. Porque elas gostam E é do lábio só bem carnudo. voltado para mulheres ou homens também pode Também fazer? podem fazer. Tem homens que têm também o lábio muito fininho, e o que acontece? O lábio mais fino, ele transparece ser um lábio senil. Um dos efeitos do envelhecimento, do processo de envelhecimento, é o lábio ir afinando. Então, para as mulheres, isso tem um impacto muito grande, porque a nossa região perioral, ela fica com aquele aspecto murcho, a gente começa a ter aquele código de barras que a gente chama, que é aquelas linhas aqui no buço, por falta de estrutura labial. Então, o lábio fininho, ele deixa a pessoa com um aspecto mais envelhecido. E agora, no caso dos homens, a mesma coisa. Porém, tem homens que desde novo também tem essa falta do lábio. E aí acaba ficando com aquele aspecto do lábio muito pequenininho. Então, os homens normalmente têm o rosto mais marcado, aquele rosto mais masculino mesmo, né? Então, a gente olha o rosto todo angulado, aquela mandíbula bem marcada, aí a gente olha para a boca e a boca super fininha. Então, acaba deixando desarmônico também. Mas aí, claro, são técnicas diferentes, né? Nas mulheres, a gente preza em deixar o lábio com um contorno, o arco do cupido bem desenhado. E já os homens, a gente respeita a anatomia dele e só entrega mais volume. Olha ali, fica a dica para os homens também que estão nos assistindo, que vão nos assistir na gravação, é para que você também cuide da sua saúde, cuide da tua aparência, né? Esteja bem à vontade, se olhar no espelho e gostar daquilo que você enxerga. O nosso corpo, ele é dividido em quatro partes: mental, emocional, físico e espiritual. Então, os quatro elementos precisam estar equilibrados. E eu te faço essa pergunta: você gosta da tua aparência? Você gosta daquilo que você olha no espelho todos os dias? Se você não Hoje gosta, você não está bem consigo mesmo, é momento de você se permitir, porque é uma permissão, né, a pessoa buscar um procedimento estético. é algo que eu falo muito com as pacientes, eu vivi na pele o que os procedimentos estéticos mudaram na minha vida. Então é algo que eu defendo muito, é a nossa autoconfiança. Porque quando a gente não está confiante da nossa aparência, até a forma que a gente se posiciona perante as pessoas e a ideia que elas têm de nós fica não fica alinhado. É que nem aquela história do como que eu vou querer que alguém me ame se nem eu me amo? Então é a mesma coisa. Quando a gente passa a transmitir confiança para as pessoas automaticamente nos olham e nos enxergam como pessoas confiantes. Agora, se a gente está exalando o senso de inferioridade ou que a pessoa não se sente bem com ela mesma, as pessoas também vão notar isso em ti. Então, é sempre deixar alinhada a nossa imagem que a gente quer transmitir para as pessoas. Que nem algo que é bastante comum e que eu comecei a aplicar em mim mesma foi porque o meu rosto ele sempre foi muito infantilizado. Ele sempre teve os traços mais arredondados e isso traz uma aparência mais infantil. Então, quando eu me formei, eu não queria que as pessoas me vissem como uma menininha. Eu precisava que as pessoas começassem a me enxergar como uma pessoa formada, como uma mulher, como, né, uma biomédica. Então, eu comecei a trabalhar esses traços em mim para que eu pudesse transmitir para as pessoas a imagem que eu preciso que elas me enxerguem.
Então, a nossa imagem, ela está muito alinhada com isso. É sobre alinhar o nosso interior com o nosso exterior. Interessante. Então, você que está nos assistindo, que é um vendedor, é representante comercial, é corretor de imóveis, é empresário, é político, que a tua imagem precisa, sim, você vende a tua imagem antes de qualquer produto, comece a cuidar de você. Primeira impressão, né, é aquela que fica. Então, olha para a tua aparência, tua roupa, teu olhar, teu rosto, para que você possa melhorar até a tua qualidade diante das finanças, trazendo mais prosperidade, mais lucro e sendo realmente tudo que você nasceu para Com ser. certeza. A Silviane, beleza te vem de... uma pergunta. Tenho pouco queixo, posso fazer preenchimento? Pode. Inclusive, esse é um dos meus procedimentos favoritos, porque o preenchimento do mento, né, que é o nosso queixinho, a gente consegue melhorar toda a proporção da face. Então, quando o paciente ele tem o rosto mais arredondado, que nem o meu, muitas vezes é falta da projeção do mento, ou porque o rosto ele é mais curtinho, então a gente consegue alongar, aumentar a estrutura dessa face, dando a impressão de um rosto mais fino, de um rosto mais desenhado. Como também uma das maiores procuras é por conta da papadinha. Muitas mulheres se incomodam com a questão da papada e às vezes acham que elas precisam passar por um procedimento cirúrgico para remover aquilo, né? E muitas vezes não. Muitas vezes é só a falta do queixinho que tá chamando muita atenção, porque a gente acaba ficando com a pele, se a gente não tem o queixo, a pele fica acumulada aqui. Aí a gente fica com aquela papada. Agora, no momento que a gente aumenta essa estrutura, a gente estica aquela pele. E aí a gente consegue disfarçar, então, a papadinha. Olha ali, então dá para fazer praticamente tudo, melhorando a qualidade, melhorando o rosto. E os procedimentos são apenas na questão da face ou outras partes do corpo? Ah, a pessoa tem algum problema lá no pé, ela não gosta do pé dela, ela não gosta da mão dela. Também os procedimentos podem ser feitos em outras partes do Sim. corpo. A questão, assim, o facial, né? Aí depois a gente tem a área do pescoço, do colo, que é uma região que também entrega bastante a idade. Então, é bastante comum as mulheres procurarem fazer bioestimulador nessa região. Botox no pescoço também é super importante para a gente prevenir o envelhecimento dessa região. A parte das mãos também, né? É que nem normalmente falam por aí, as mãos também entregam a idade, então a gente também consegue tratar essa região. Como o corpo em geral, a gente também tem a harmonização corporal, a harmonização glútea, que é algo que está super em alta aí hoje em dia. É algo que eu vou implementar agora nos próximos meses na clínica também, que tem bastante procura. E do corpo em geral. A gente tem, por exemplo, tratamentos para gordura localizada. Enfim, a gama hoje dos procedimentos estéticos, eles estão desde o teu fiozinho de cabelo até o dedinho do pé. A gente consegue fazer vários procedimentos. Inclusive, tem profissionais que trabalham com um preenchimento corporal para simular os gominhos de músculo, né? Aí para fisiculturistas, atletas que querem intensificar mais ali a estética dos músculos, até isso a gente consegue fazer. Olha que interessante. A Cíntia perguntou ali, estrias pós-gravidez, como é que funciona? Tem possibilidade de auxílio nessa questão? Sim, as estrias, na verdade, nada mais é do que a pele, né? Que ela acabou esticando e ali formou o colágeno da região por conta dessa movimentação. A estria aí seria um complemento, um conjunto de procedimentos, né? Não é algo tão simples de tratar. Não é que nem, por exemplo, eu tô com uma ruguinha, vou fazer um botox. É uma associação de tratamentos. Mas o microagulhamento com ativos específicos para isso é bem bacana. A gente também tem alguns lasers no mercado que a gente pode associar, que faz o clareamento ali daquela estria, a gente consegue um resultado bem legal. Assim como cicatrizes em geral, né? Quem tem cicatrizes de acne no rosto também, ou cicatrizes por acidente, enfim, por outras questões. A gente tem lasers hoje no mercado que são muito voltados para isso também. Olha que show, né? Então procure olhar para você com mais amorosidade, com mais intenção positiva de se amar, de se valorizar, se permitindo a buscar os procedimentos estéticos, cuidando da tua aparência e você estando bem contigo mesmo, tenha certeza que tudo vai brilhar para que as coisas deem certo diante da tua vida. E aonde que você atende presencialmente para as pessoas que
gostaram, se interessaram? Aonde que você atende para que as pessoas possam te procurar? Atualmente eu atendo em Porto Alegre. Para quem é aqui de Porto Alegre vai saber, ali é bem pertinho do Parque da Redenção. Então é um lugar ali bem localizado. Mas também eu quero abrir agenda também em outros lugares, né? Então tendo ali 3, 4 pacientes para atender, por exemplo, na Serra ou no litoral, é algo que eu pretendo fazer também, é abrir a agenda ali e juntar ali o pessoal para fazer atendimento também fora de Porto Alegre. Olha, fica a dica aí para vocês que é dono de espaço terapêutico, de clínica, né? Convida a Jéssica, abre a agenda e começar a realmente expandir, compartilhar o conhecimento que ela tem. Ela continua buscando, ela não para de fazer curso, está Não. sempre fazendo curso, sempre buscando se profissionalizar, sempre buscando estar, né, atenta às mudanças do mercado e trazendo uma qualidade melhor para os seus pacientes. Então, ela continua fazendo o curso, buscando, expandindo, crescendo para trazer o melhor para os clientes que ela tem. Jéssica, só tenho que te agradecer pela live e por todo esse ensinamento que você trouxe para nós, que com certeza instigou as pessoas a buscar estética e olharem melhor para a sua saúde. Sim, a minha missão é levar essa verdade aí para as pessoas, né? Muitas pessoas se sentem aí com a autoestima abalada e muitas vezes elas nem percebem o quanto isso impacta no dia a dia e na vida delas, né? No relacionamento dela com as pessoas, no trabalho. Então, eu sinto que a minha missão é levar essa palavra aí da estética a quanto mais pessoas, né? Para que a gente consiga aí elevar a autoestima, melhorar o empoderamento feminino, principalmente, né? Por conta que o meu foco é trabalhar aí com as mulheres. Agradeço o convite. O Pietro é um profissional que eu admiro muito, inclusive já fui aluna do Pietro, quero seguir sendo em próximos cursos também. É um profissional que eu admiro, então foi muito grandioso estar aqui hoje com vocês, aqui nessa conversa. Gratidão. A admiração ela é recíproca, né? Eu também já fui paciente da Jéssica, já fiz botox em mim, estou precisando fazer de novo. Estou precisando fazer de Sim. novo. Eu tenho que me centralizar. Eu fugi. Mas não doeu, não doeu. Eu fiz botox aqui, fiz na testa e melhorou muito. E esses dias eu estava olhando os meus vídeos. Aqui tá cheio de ruga, aqui no meio, aqui. Tá na hora de mexer, tá na hora de Bora marcar, voltar. acho que vai fazer um ano já que a gente fez o teu, já tá na hora da manutenção. Já um ano, passou rápido, eu pensei que foi no final do ano, então faz um ano. Que coisa, que coisa. Mas vamos marcar, Vamos e aí marcar depois a gente vai fazer uma live, eu com o Botox no rosto. Bora, vamos marcar sim. E para você que está nos assistindo ao vivo, minha gratidão e mentaliza 1, 2 ou 3 e coloca ali nos comentários. 1, 2 ou 3, qual que é a orientação do oráculo de Ísis que você vai receber para a sua vida. E depois essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai lá para o meu canal no YouTube. Eu vou marcar a Jéssica aqui no vídeo para você seguir ela. Quem me segue já segue a Jéssica. Ela tem um conteúdo bem legal aqui no Instagram. Com vídeos, com transformações antes e depois de clientes, é maravilhoso. Então, aproveita e já segue a Jéssica. E 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários qual que é a orientação do oráculo de Ísis para a sua vida. 1, 2 ou 3, eu te convido que amanhã, 7 horas da manhã, tem Café com Terapia, das 7 às 7h30. E daqui a pouquinho, na sequência, tem a live sobre 7 gráficos radiônicos para proteção energética com a Márcia. 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Orientação do oráculo de Ísis, a energia egípcia para a sua vida. Para você que escolheu a carta número 1, a Divina Guardiã. Então, ela traz a proteção da mãe alada. Uma grande proteção do feminino, aquilo que a Jéssica trouxe, né? A energia feminina, a energia do empoderamento feminino. Então, a Divina Guardiã. Se conecte à Divina Guardiã, a energia de Ísis, para você se empoderar e se transformar numa mulher empoderada. Para você que escolheu a número 2, o espírito de Ísis, o triunfo da deusa. É o espírito de Ísis te transformando na deusa que você é. Coloca a música lá da deusa,
Coloca realmente a expressão do feminino e se conecte ao Espírito de Isis para Deus a despertar do teu coração. E para você que escolheu a número 3, o sepultamento apropriado para a liberdade. Sacrifício para os íris, o Senhor dos mortos. O que essa carta está te trazendo para você que escolheu a 3? O que você precisa sepultar? Sepulta as crenças, os traumas, os bloqueios e renasça uma nova mulher, um novo homem se transformando. Teu espírito, teu mental, teu emocional e o teu físico através da estética. Jéssica, gratidão. Já quero aproveitar e já te convido para próximas lives para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho e você trazer as novas técnicas que você também está estudando. Com certeza, vamos marcar sim. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão, gratidão a todos que nos assistiram ao vivo e a quem vai nos assistir na gravação. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E se você tiver perguntas, curiosidades, comenta, coloca aqui nos comentários. Tenho certeza que a Jéssica também vai poder tirar as suas dúvidas e você marcar o teu atendimento com ela. Muita luz, muito amor a todos. Daqui a pouquinho, na sequência, eu volto ao vivo com a Márcia. Mas para você que talvez agora vai jantar, vai sair, uma excelente noite, repleta de luz, de muito amor e brilha a prosperidade e até a próxima live. Brilha a prosperidade. Boa noite a todos.